essa vida que a gente entende, a vida ela precisa do movimento, né? Então, tanto que ficar parado dói, né? Sim. Você fala, ah, eu vou Atrofia, né? dormir até mais tarde, você não consegue, né? Você começa a doer, né? É, ficar Atrofia. parado não está atrelado à vida, está atrelado à morte. Então, a vida traz um movimento. Para a gente se Sim. movimentar, a gente usa o atrito. O atrito é resistência, o atrito é a dor, o atrito é o incômodo. Tá? Então, por exemplo, o vento, você fala assim, o ar causa atrito. Tá? Você fala assim, por exemplo, quando você deixa a janela entreaberta e o vento começa a passar, você escuta o vento. Né? É. Ele não tá, mas ele tá preenchendo todo o espaço, né? Vamos colocar assim. E o avião, como que ele se sustenta? Com velocidade. A velocidade, você tem um chão tão duro quanto o que a gente está pisando agora, né? Uhum. De sustentação. Então, é o atrito. Então, o atrito é o que incomoda, o atrito é o que traz pra gente a evolução. Então, se a gente não tiver atrito, se a gente não tiver dor, se a gente não tiver incômodo, vamos colocar um incômodo, se Ah, algo não incomoda a gente, obrigada. não existe movimento, não existe evolução, não existe crescimento desse processo de vida, né? É. Então, a partir do momento em que existir um ser que não tem mais dor, que não tem mais, ele já ele foi para outro, ele se transformou em outra Já coisa. partiu. Já foi, né? Foi para um outro movimento. É, É. e aí eu costumo dizer assim, eu falo assim, a vida, né? O ciclo vida, dessa vida material que a gente tem, Uhum. a gente não, por exemplo, alguém aqui se esforça para envelhecer, Não. basta tá aqui, tô pronto, tô envelhecendo assim, ó, a Basta data estar rodo, vivo, né? né? Tô envelhecendo. É. Então não é Basta estar difícil vivo. envelhecer, né? Não. Só que é trabalhoso. Por que que é trabalhoso? Sim. Porque assim, a gente tem que dormir, né? Se eu quero ter pelo menos uma condição, eu preciso descansar, eu preciso me alimentar, eu preciso fazer as necessidades fisiológicas para que eu Uhum. possa, quando eu atendo às necessidades fisiológicas, eu tenho um organismo que está pronto, uma máquina que está pronta para servir para essa consciência, para essa alma, para o que for, que pensa. Então, se tem alguma coisa na vida que está difícil, para e repensa porque talvez você esteja indo contra a vida. Porque a vida não é difícil, ela é trabalhosa. Então, é algo que pode ser trabalhoso, mas está acontecendo, está fluindo, ok. Agora, a partir do momento que está difícil, não vai, para e repensa os seus caminhos, porque talvez você esteja indo remando contra a correnteza. Caramba, É rapaz. interessante, só um parêntese, Cláudia, Ah, essa questão da dor, né? O que é que a psicanálise ela fala? Que a dor, ela não veio para matar, pelo contrário, ela é um grito das profundezas da alma, né? Uma mensagem, um grito de socorro, um desespero para que você acorde, se levante, tome uma providência. É. E interessante que usando um pouquinho da teoria junguiana, né, esses processos de individuação, ontem eu estava lendo sobre o desenvolvimento psicossocial de Eric Erickson. Não sei se vocês já ouviram falar. Eric Erickson é um psicanalista. uhum. Então, o ser humano, ele possui 8 estágios de desenvolvimento. Em cada estágio dele, desde o nascimento até a velhice, existe uma força e uma fraqueza para serem trabalhadas, né? Quando você chega na casa dos 40 anos, qual é a força? A generatividade, né? Muita gente chega aos 40 anos e entra em crise, né? E o Eric Erickson, ele explica isso muito bem, né? Muitas pessoas chegam aos 40 anos e estagnam profissionalmente. Na verdade, a faixa de classificação etária é dos 40 aos 60, né? Então, dentro dessa faixa etária, você pode chegar realizado, certo? É, o que foi que eu construí, o legado que eu deixei, o que é que eu vou ensinar para as gerações póstumas, né? Ou você pode chegar estagnado, frustrado, né, destruído. Por isso que
a teoria junguiana do chamado a busca por autorrealização, a busca por si mesma, acontece na meia-idade, nesse período mesmo, dos 40 aos 60 anos de idade. Por quê? Porque a alma, certo? A alma, como, vamos dizer assim, gestor superior da personalidade, certo? Porque o ego seria o gestor da consciência de quem eu sou. Mas a alma ela transcende, ela é maior, ela é mais completa. E ela não está ligada ao ter, né? Então, você vai chegar aos 40 anos, bem-sucedido profissionalmente, né? Constituído sua família, financeiramente estruturado. Ou você chegará completamente desestabilizado, assim, frustrado, destruído, tendo que recomeçar novamente. E isso é um processo doloroso? Sim, é um processo doloroso. É um processo que causa angústia, né? Medo, agonia, opressão. E Jung viveu este processo, ele viveu este processo na meia-idade, tanto que é a base da teoria dele, esse processo de individuação, que não deixa de ser um processo de reconstrução. Mas a partir de quê? A partir da dor. Uhum. Então, a dor emocional, realmente, ela não pode ser tratada com profilaxia. A dor emocional não pode ser tratada com um protocolo de remédios, né, que você toma 3 vezes ao dia, né? Porque a dor emocional, geralmente, ela tem um cunho existencial. Então, você precisa conhecer a si mesmo, precisa, na maioria das vezes, se desconstruir para se reconstruir. Olha, complicado, porque se todos os problemas são por causa da tal da criança interior, vamos obrigar a começar todo mundo a se tratar com 2 anos de idade. Porque você se desconstruir para reconstruir aos 40, ferrou tudo, é muita coisa. Tô brincando, tô brincando. Mas, gente, Mas tem um fundo de verdade, Cláudia, lógico. no que você falou. Mas veja só, eu também já me fiz essa pergunta, principalmente porque eu sou mãe, né? Mãe psicanalista, e eu observo o processo de desenvolvimento dos meus filhos na infância, né? Por mais que a estrutura familiar, por mais que o lar seja um ambiente funcional, você não sabe como o seu filho vai perceber determinadas situações, né? Para algumas, aquilo ali não afetou, não teve importância, mas para outra foi algo que tocou. Sim, Mary, vai ficar gravada assim, essa live eu vou compartilhar. Aliás, iremos compartilhar, cada um no feed. Então, assim, quando eu percebi isso, né, e eu vi a diferença dos meus filhos, que um percebeu de uma forma e outro percebeu de outra forma. Então, eu vi que eu como mãe, não poderia controlar tão bem o processo dele, porque ele também precisa se desenvolver. Né? Eu não posso ser 100% responsável por ele. Sim, serei como mãe, enquanto menores, né? Cumprirei com o meu papel, mas ele também, como pessoa, como ser, né? Ele é responsável pela própria existência. Ele ainda não sabe, porque são adolescentes, mas isso faz parte do processo de desenvolvimento. Então, por isso que o Erik Erikson fala nessas crises que nós temos. Uma temos que desenvolver e outra temos que superar. Essas crises podem acontecer na casa dos 40, como pode acontecer na casa dos 70. Né? Porque chegamos aos 70 anos de idade, qual é o medo que surge? O medo da morte. Né? Eu estou caminhando em direção ao que? A morte. Tudo o que eu poderia ser, o que eu poderia construir, o que eu poderia fazer, eu já fiz. E agora? E agora precisa ressignificar o próprio sentido da própria vida. Para poder seguir em frente. Uhum. Tá, mas que bom, Meg, aos agradeço. 60 anos, cheio de dor,
e descobriu que essa dor é tudo psicossomática, porque acho que todas são, né? Vocês vão falar sobre isso. E aí, como é que um cara, uma pessoa de 70 anos de idade, dá para começar a se curar aos 70 anos, gente? Dá? Sim, enquanto há vida, há esperança. Para mim, Mas 70 anos é um geralmente, jovem. Não, também Como acho. 80, como 90, como É, eu 100. acho Para super jovem, mim, mas eu digo para cura, para as curas. Dá? a cura é agora. sim, Lembra que é sim, nós atemporal. vivemos o hoje, né? É Quem Isso, temporário. cria nós o vivemos o tempo hoje. é o nosso cérebro racional, É, consciente. é Então, por verdade. exemplo, Sim, esse tempo que a gente usa é só um tempo de referência. Ó, pessoal, hoje live às 18 horas nesse canal. É uma referência. É uma referência. E quem está na Austrália? Está em qual horário, em qual tempo? Estão no É, futuro, porque eles estão 13 horas a mais? é. Né? Não. uhum, Porque se tivesse seria bom, sim, que a gente conseguiria vários resultados, mas não tá. Então, na verdade, esse tempo é agora. Agora, agora. Entende? Então não é. Eu quero melhorar agora. Que legal. Acabou. Entende? a Esse é o vida processo. é agora, exatamente. A vida é agora, a vida É. é hoje. O futuro e o passado, onde que eles acontecem? No presente. Aqui, né? Tá aqui agora. Sim, É. sim. Então, É isso, na verdade, dá muita esperança até, né? Porque não é que porque eu tô, vamos supor, cheia de dor, ferrado, eu falo, não, não tem mais solução para o meu caso. Não, é mentira, existe sim. né? Dá pra... Por isso que os comandos, por exemplo, muitas vezes as pessoas estão desacreditadas. Vou colocar em saúde, desacreditadas, dizendo assim, ah, não. Já era, não tem mais o que fazer. E aí Aham. vem um comando e diz: eu quero viver. Puf, Uhum. acabou. E o processo Sim, muda. Aí a pessoa chama de milagre. Não deixa de ser, mas o milagre é a gente saber utilizar essa mente consciente que a gente tem, utilizar esse poder que a gente tem de realmente criar. Né? E com a mente consciente, e se tornando cada vez mais consciente do nosso inconsciente, para que a gente possa se unificar cada vez mais. E aí eu falo que ter fé, que não tem nada a ver com religião, ter fé é acreditar sem duvidar. A acreditar. partir do momento que você fala assim, ok, então tá bom, acabou, o negócio acontece. Às vezes você fala, Uhum. ai, mas será? Acabou, já era, não vai. É, Entende? é. É isso, né? Eu falo do exemplo do Michael Jordan. Foi lá, pulou do meio da quadra e enterrou. Aí os caras falam, aí ficou até a frase, né? É, famosa, que é apenas faça isso, né? Apenas eu vou lá e faço. Não, você não ficou, não. Eu só quis enterrar, enterrei. E dali em diante todo mundo começou a enterrar no meio da quadra. Toda vez que tem Olimpíada, sempre tem quebra de recorde. Por quê? O que que mudou? Entende? Mudou é falar, ué, se ele consegue, eu consigo. Verdade. Então cabe a nós também parar de usar e falar, se ele consegue, eu consigo, se ela consegue, eu consigo, e dizer, hoje eu vou fazer melhor do que eu fiz ontem. Pronto, você quebrou o seu próprio recorde. É verdade.